boa tarde a todos. Estava um bocadinho ansioso por vir aqui falar e poder tirar a máscara. E queria começar, se calhar, por saudar as 100 pessoas que estão a ver em casa, ou noutro sítio, não é? Que estão a assistir remotamente. Acho que é uma audiência bastante generosa e espero que vejam aqui algumas coisas de utilidade nesta apresentação. Portanto, aqui a abordagem que eu vou fazer é pegar um bocadinho no contexto do que Portugal tem feito em termos industriais no CERN e ver como é que isso poderá eventualmente projetar-se para os desafios levantados com o update da estratégia europeia. Vou só começar por, em linhas muito gerais, explicar mais ou menos como é que funciona o procurement do CERN. Portugal, como os outros países membros, paga uma cota anual. Com essa cota anual, o CERN paga os salários das pessoas que lá estão, outros benefícios e despesas que tem, e depois usa uma fração desse dinheiro para comprar os equipamentos, os fornecimentos e serviços industriais para a sua operação. O retorno industrial é monitorizado para cada país. Há um relatório de procurement anual em que são analisados os contratos que foram feitos e quanto é que cada país beneficiou em contratos industriais dessa cota que paga o CERN. O procurement funciona com três níveis. Tudo o que seja comprado abaixo de 10 mil francos suíços é comprado diretamente pelo staff ou pelo grupo de procurement. Entre 10 e 200 mil francos suíços há um price inquiry em que são contactadas empresas da base de dados do CERN ou indicados pelos grupos técnicos e isto não é público. A partir de 50 mil francos suíços não é público, mas é comunicado aos ILOs, aos Industrial Liaison Officers, para que possam eventualmente sugerir outras empresas para além daquelas que eles já têm como possíveis fornecedores. A partir de 200 mil francos suíços, isto é anunciado na página do CERN e qualquer empresa pode ir lá ver e candidatar-se, qualificar-se para o fornecimento. Mostro-vos aqui só um snapshot da parte pública da Supplier Database do CERN, com algumas das empresas portuguesas que estão registadas. Neste momento temos 88, salvo erro, registros de empresas e algumas pessoas individuais que também podem fazer alguns pequenos serviços ao CERN. E aconselho qualquer empresa que tenha a intenção de vir a participar nos fornecimentos ao CERN, que ainda não esteja registada, que o faça. Tem aqui o link neste slide, no fundo da página, e basta clicar ali, preencher os dados, e a partir daí passará a ser contactada pelo CERN sempre que sai um market survey nas áreas em que ela opera. A página onde podem ser consultados os market surveys está aqui também. Podem ver aqui algumas coisas que estão neste momento ativas. Estão ali terão talvez cerca de 50 consultas ativas neste momento que podem ser consultadas. Vêm ali na parte do Activity Code aqueles números que estão... Não sei se isto dá para apontar na transmissão, acho que não. Aqui. Que são os tais códigos com que as empresas se registram para dizer nós sabemos fazer isto e sempre que estiverem registadas com esses códigos automaticamente recebem notificação a perguntar se querem fazer isto ou não. Tem aqui dois exemplos com os cost ranges que estão ali, B e C nestes casos, ou seja, um é para um contrato acima de 10 milhões de francos suíços, o outro é entre 5 e 10 milhões de francos suíços de valor expectável. Eu disse que o CERN monitoriza anualmente o retorno industrial para os países. Isto é o que tem sido o retorno industrial para Portugal desde 1994. Não retorno, mas o valor bruto em termos de contratos de materiais e serviços industriais. E podem ver que não é homogéneo. Nós temos oscilado um bocado e temos ali claramente uma altura entre 2000 e 2008 em que houve bastante atividade comercial, sobretudo de serviços industriais, que é o azul mais escuro. Não sei porque ficou ali cortado. E depois tivemos ali uma queda, em parte devido, se calhar, à crise que tivemos ali na altura de 2009, mas também em parte porque esta grande concentração de atividade industrial entre 2000 e 2008 teve ali uma coincidência com o período de construção do LHC.
Nessa altura houve bastantes contratos industriais que foram feitos pelo CERN e, portanto, houve também mais atividade genérica. No entanto, não explica tudo, porque, de facto, apesar de naqueles anos, como podem ver aqui, ali sombreada aquela área entre 2000 e 2008, de facto o CERN gastou mais, mas gastou mais sobretudo em materiais e não em serviços industriais. E Portugal teve bastante retorno em serviços industriais, como se pode ver nesta curva. Isto é, então, o cálculo do retorno industrial, em que é calculado o rácio entre os contratos, ou o valor dos contratos ganhos por entidades do país e o total de contratos adjudicados pelo CERN durante esse período. São ali tracejadas duas linhas de referência para o que é considerado pelo CERN um valor equilibrado. No caso dos serviços, 0,4. No caso dos materiais, será à volta de 1. A linha está um bocadinho abaixo. E podem ver que naquele período Portugal saiu da escala quase em termos de serviços industriais. Era segundo apenas em relação à Suíça, que estava em primeiro lugar em termos de serviços industriais, o que também é compreensível. No caso dos materiais, tem sido uma evolução um bocadinho mais de picos e vales. Temos tido alguns casos em que estamos acima do retorno industrial, mas na maior parte dos anos Portugal está aquilo que se chama poorly balanced, em termos de retorno industrial. Aqui podem ver, basicamente, quem foram os principais responsáveis pelos picos. Naquela altura em que estava a ser construído o LHC, houve, sobretudo, quatro empresas, a Silva Matos, Efacseco, ISQ, Cetrova, hoje McWide, que tinham contratos de grande valor, sobretudo os contratos de serviços do ISQ, da Cetrova, que renderam bastantes milhões à nossa escala durante aquele período de construção. Naquele pico de 2011-2012, na verdade, de facto, houve um fornecimento grande de cabelagens pela Solidal, mas houve também uma aquisição que fizeram de viaturas, o CERN, e elas foram fabricadas em Portugal, em Mangualde. Portanto, também conta para o retorno industrial português, e é por isso que temos ali aquele pequeno pico. O que é que isto representa para as empresas? Eu tenho aqui dois exemplos, eu não sei, se calhar até estão aqui pessoas do ISQ que poderão eventualmente falar um bocadinho com mais propriedade disso, mas a verdade é que neste mercado que agora nós chamamos de Big Science, o CERN é um pouco uma organização central, habilitadora para as empresas que podem depois participar neste tipo de mercado noutras grandes instalações científicas. Isso é o que se pode ver, por exemplo, no caso da Silva Matos, que começou por fazer os tanques de hélio para o LHC e, entretanto, já teve também fornecimentos para a ESA, para a Fusion for Energy, para os tanques de hélio para o JC60SA no Japão e também, agora, recentemente, para o Instituto Max Planck de Física de Plasmas, também para o Accelerator que está lá. No caso do ISQ também foi uma porta de entrada também para outros mercados, fizeram também tipos de trabalho equivalentes no ESO, tem participação também na ESA e no ITER, obviamente, através do Fusion for Energy, em contratos de controle de qualidade e engenharia. Obviamente que para algumas empresas também será uma ferramenta de marketing, porque o selo de CERN Supplier é algo que dá alguma confiança aos fornecedores, aos clientes, porque demonstra que a empresa tem determinado tipo de capacidade de execução de coisas tecnológicas. Bom, isto então é o que temos tido até aqui. Terão reparado que nós estamos num período, se voltar aqui um bocadinho atrás, em que o retorno industrial não tem sido famoso, desde que tivemos o fim da construção do LHC, excetuando os contratos com Solidal e a Peugeot para estes dois fornecimentos, temos tido genericamente um pouco retorno industrial, embora tenhamos novas empresas a entrar nestes mercados. Portanto, isso é positivo porque talvez não estejamos no futuro, ou possamos vir a não estar no futuro, tão dependentes de grandes contratos e possamos ter um sistema um bocadinho mais resiliente no nosso ecossistema industrial. Então, entrando nesta discussão da estratégia europeia, do update, talvez três tópicos que eu queria destacar. Há um dos quais que obviamente será aquele que, em termos de envolvimento da indústria, será mais consequente para as próximas décadas, que será a ser construído o programa FCC.
Mas, obviamente, que, e como já foi dito aqui, o LHC continuará a operar, continuará a ser construído o upgrade de High Luminosity, e depois há todo um conjunto de outras experiências baseadas no CERN ou noutros sítios, mas com grande interação com a física de partículas e com a estratégia europeia, como é referido várias vezes em domínios próximos da física de partículas, e em todos esses casos existem oportunidades para a indústria que são também relevantes. Portanto, o timeline que é apresentado para esta estratégia europeia é um horizonte de 70 anos, o que para a maior parte das empresas poderia ser algo para imediatamente dizer que não é interessante, mas obviamente que nós estamos a falar aqui de períodos diferentes. Aquilo que se tem falado dentro do FCC seria, em princípio, dependendo de outras evoluções também em outros sítios, no Japão, na China, seria arrancar com um programa para um colisionador de leptões e depois usar esse túnel para fazer um colisor de hadrões para explorar a fronteira de energia. Como podem ver aqui, naquela parte de cima que está sombreada a amarelo, este programa que nós estamos a falar há 70 anos começa em breve, mas obviamente com estudos de execuibilidade, sobretudo com a parte das investigações geológicas no local onde é previsível que venham a construir o túnel. Esta fase poderá demorar algo à volta de uns 8 anos e, a partir daí, sim, será uma fase muito intensa de construção, sobretudo com a escavação do túnel, tudo em paralelo com os desenvolvimentos tecnológicos para a implementação do resto deste programa. Portanto, basicamente, aquilo que estaria em causa seria, como está aqui atracejado nesta figura, a construção de um túnel muito maior do que aquele que existe atualmente no LHC, começando por a instalação de uma máquina nesse túnel e, anos mais tarde, dependendo da evolução da investigação e desenvolvimento em algumas das tecnologias-chave, desmontar essa máquina e colocar outra máquina lá dentro com os tais ímãs com campos magnéticos de 16 Tesla. Ora, o custo deste programa é considerável, serão quase 30 mil milhões de francos suíços. Assombreado estaria a primeira fase, ali naquela tabela, e podem ver que a maior parte do custo deste programa seria a parte de engenharia civil, a parte de construção do túnel. Depois, peço desculpa, portanto, isto são aqui 5.400 milhões de euros, obviamente que é um custo assinalável e, pondo em perspectiva o programa FCC com que existiu anteriormente, o LEP e o LHC, é bastante considerável, embora sejam horizontes temporais bastante longos. Obviamente que haverá formas de poupar, não sei se uma delas poderá ser o que foi proposto, aparentemente talvez possamos perguntar à Diretora-Geral daqui a pouco, se de facto isto foi uma conversa produtiva com Elon Musk aqui há um ano atrás, mas não é para já isso que está previsto. O que nós estamos a pensar é que haja de facto um programa para já ainda de investigação em relação a como fazer o túnel, e serão contratos grandes para várias empresas para poderem fazer esses túneis. Ora, esta fotografia que já teve aqui há pouco em versão preto e branco, mostra então 1986. Obviamente que em 1986 o túnel do LEP já estava a ser escavado e então não houve grande oportunidade para empresas portuguesas participarem nessa construção. O LHC depois teve também alguma escavação, mas sobretudo em alguns pontos das cavernas para os detectores e não grandes volumes de escavação como o LEP, porque o túnel é essencialmente o mesmo. Mas no caso do FCC, isto é um desafio bastante maior. Ora, se nós olharmos para aqui para a quantidade de material que vai ser escavado
para construir este túnel, ele é 10 vezes maior do que aquele que foi escavado para construir o túnel atual do LEP. E isto levanta questões importantes de execuibilidade, sobretudo, e também por estar implementado naquele local e haver regras cada vez mais apertadas em relação àquilo que se faz aos materiais escavados. Portanto, uma parte do programa de investigação e desenvolvimento em curso será investigar o que é que se faz com aquilo, como é que podem ser desenvolvidas técnicas mais eficazes, eventualmente económicas, de escavar e de dar imediatamente uso downstream àqueles resíduos que são retirados do solo. Isto é uma das coisas que está evidenciada nos estudos, nos estudos de design do FCC, como um dos principais desafios à implementação do programa. Eu tenho aqui salientado o último destes pontos, para além do que já foi aqui referido também, uma questão importante que é o programa de investigação e desenvolvimento para desenvolver os campos magnéticos necessários para atingir a energia do design do FCC. Ora, obviamente que isto não se traduz imediatamente, para a maior parte destes casos, não se traduz imediatamente em oportunidade para a empresa A ou B ou C. Isto são programas que, tal como estas próprias estratégias são de muito longo prazo, estes programas de investigação e de envolvimento empresarial, sobretudo para as questões mais fulcrais do funcionamento dos aceleradores e detectores, são algo que envolve a participação continuada das empresas e um envolvimento de longo prazo também para criar relações e formas de trabalho colaborativo. Isso pode ser visto, por exemplo, no contexto deste Conceptual Design Report, que eu mostrei as capas ali atrás. Há um conjunto de empresas que já estão envolvidas desde a parte do Conceptual Design Report e que provavelmente várias delas vão estar envolvidas quando chegar à altura de construir ou o túnel ou as máquinas ou o que seja, eventualmente estarão envolvidas, pelo menos em parte, nesse trabalho. Portanto, aqui a mensagem, peço desculpa, a mensagem é, se as empresas em Portugal sentem que têm um contributo a dar para resolver alguns dos problemas tecnológicos do CERN, devem, obviamente, chegar-se à frente e devemos falar e tentar encontrar formas de fazê-lo com instrumentos nacionais, com parcerias com outras empresas ou organizações, mas isso não implica, obviamente, que as oportunidades não existam fora desse contexto mais amontante de fornecimento industrial. Obviamente que as necessidades tecnológicas são permanentes tudo o que sejam trabalhos complexos de engenharia civil, de ímãs supercondutores, de vácuo, criogenia, de sistemas de controle, aquisição de dados, são algo que é necessário permanentemente, e não só no CERN, como noutras organizações. Eu já sei que a Diretora-Geral vai apresentar um slide com as tecnologias essenciais ao CERN. Este poderia quase ser a mesma coisa, mas este, na verdade, é do ITER. Mas a ideia é precisamente dizer que nestes mercados muitas das tecnologias são parecidas e as empresas, à partida, embora estejamos aqui numa sessão sobre o CERN, as empresas, à partida, são agnósticas relativamente à organização a quem vão fornecer a tecnologia. Portanto, há condições para usarem isto como um ecossistema em que existem muitas organizações que vão ajudá-las a encontrar mercado para essas tecnologias. E o mercado não tem de ser necessariamente o sistema de criogenia ou o ímã supercondutor. Podem ser partes ou subsistemas dentro dessas peças. E tudo o que sejam serviços de engenharia, inspeções, logística, como temos tido aqui exemplos, metalomecânica, estruturas, cabelagens, componentes eletrónicos, tudo isso será não necessariamente e só dentro desta atualização da estratégia de física de partículas, mas continuará nos próximos anos, tanto no CERN como noutras organizações, a ser pedido permanentemente.
Isto aqui nem é preciso, está aqui, é quase de propósito, este slide foi tirado diretamente da apresentação no Conselho, na sessão aberta da Estratégia de Física de Partículas, e é só para dar uma ideia, naquele grupo que está ali, o PBC, Physics Beyond Colliders, a quantidade de projetos paralelos que decorre no CERN, para além destas que nós falamos dos aceleradores e detectores ligados às altas energias. Existe uma série de projetos, alguns dos quais, e vi que está aqui também o Luís Oliveira Silva, um dos quais também tem a ver, por exemplo, com física de plasmas, aceleradores que podem ser no futuro a resposta às próximas estratégias. E, portanto, mais uma vez, existe não só um ecossistema industrial que é comum e agnóstico, como também do lado da ciência há cada vez aqui mais interligações que podem levar a criar colaboração produtiva entre empresas e as organizações científicas. Bom, como o título tinha desafios, eu senti que devia colocar aqui alguns desafios para a indústria portuguesa, daquele que eu tenho sentido em relação ao tecido genericamente industrial português, que existem relativamente poucas, isto obviamente, que não me entendam mal, eu sei que também há muitas empresas com esta mentalidade de fronteira tecnológica, sobretudo pequenas empresas, mas o tecido, genericamente, em Portugal, não tem uma mentalidade desta fronteira tecnológica. Depois, há poucas empresas com relação comercial histórica ininterrupta com o CERN. Nós temos empresas que, em determinada altura, tiveram uma relação comercial com o CERN, entretanto deixaram de ter, outras que não tinham e passaram a ter, mas muito do envolvimento da indústria, que é mais consistente, tem a ver com uma relação mais ou menos contínua. Depois, nós temos muito boa engenharia, mas relativamente poucas tecnologias, sobretudo daquelas que estão ali, que eu mostrei ali há pouco. E depois há muitas das grandes empresas que têm orientação estratégia para outros mercados, outros continentes, sobretudo África, América Latina. Portanto, o mercado europeu não tem sido, nestes últimos anos, para muitas das maiores empresas, uma coisa estratégica. Depois, no longo prazo, teremos também de ver qual será o modelo de implementação do programa FCC, que poderá limitar também quais as tecnologias a que as empresas portuguesas e as entidades em geral terão acesso, dependendo de qual for o modelo organizacional. Ora, estes desafios obviamente são relativos, porque o CERN compra um bocadinho de tudo, desde ímãs supercondutores a árvores de jardim, e eu obviamente não conheço as empresas todas relevantes para cada um dos market surveys que são publicados. Apareceu-me aqui uma pessoa que ligou a câmara, um Pedro Correia. Olá, boa tarde. Já está. Portanto, o que tem sido feito é recorrer a outras entidades que podem dar um apoio também a chegar mais às empresas. E quero salientar aqui, obviamente, um dos associados do LIP, a Anime, a quem tenho recorrido de vez em quando, e também a IMAP, do setor da metalomecânica, que tem sido bastante útil a tentar identificar empresas que possam ser capazes de fornecer determinados produtos ao CERN. E depois, obviamente, a ICEP, sobretudo, no caso do CERN, a ICEP de Paris e a ICEP de Berna, que têm sido também uma ajuda boa para identificar, e eu julgo que, quando chegarmos à parte de construção do FCC, vão ter um papel muito importante na mobilização de empresas de capital português. Obviamente que as empresas todas, apelo que falem comigo e que me falem da ambição e das capacidades e do interesse que têm, porque, obviamente, eu não conheço todos e será útil que façam isso. Entretanto, obviamente também tem, como já falei deste mercado de Big Science, tem havido nos últimos tempos também algum diálogo entre as agências, já falei da ICEP e, obviamente, a FCT, que é, no fundo, a nossa casa-mãe para estas coisas, porque paga as cotas, não é? E tem também as estratégias para envolvimento nas organizações, mas recentemente também com a Portugal Space, porque quem não está a par, obviamente tem
tem o pelour das relações industriais com a ESA, que é, digamos, uma cantera boa para as empresas tecnológicas, e também as relações industriais com o ESO. Portanto, nós começámos a falar recentemente sobre tentar, talvez, integrar aqui uma rede virtual, que nós poderíamos chamar algo como Big Science Portugal, mas isto ainda está a ser trabalhado. E a primeira coisa que nós íamos fazer seria este ano, em outubro, uma grande conferência em Granada, que é o Big Science Business Forum, foi adiado para o ano que vem, portanto lá estaremos com um stand. E nessa conferência, já agora, a Silva Matos será uma das 20 PMEs europeias que será realçada como um exemplo de envolvimento nestes mercados. Portanto, em suma, o desempenho da indústria portuguesa variou entre o excelente e o medíocre nos últimos anos. O programa FCC traz oportunidades de negócio em maior escala nos próximos 40 anos, sobretudo enquanto houver construção de máquinas e civil. Neste momento temos oportunidades mais imediatas na engenharia civil. Obviamente que as empresas que trabalhem nos domínios da geotecnia, serviços de consultoria de engenharia civil, poderão ter, a partir de agora, já do fim do ano, alguma oportunidade para se envolverem no FCC. A longo prazo será caso para se tentar estabelecer mais parcerias, que em parte pelo menos ad hoc, para participação nas atividades de investigação e desenvolvimento. O CERN não é um mercado exótico, é o epicentro de um grande mercado de Big Science. Há muitos milhares de milhões todos os anos a serem gastos nestes mercados, e peço então às empresas que se registrem nas bases de dados de fornecedores, que apareçam, que falem, porque estou aqui para ajudá-las. E então deixo só aqui para mostrar o contraste entre 1986 e 2019. Esta é a tal visita que a professora Helena Pereira falou há pouco. Poderão encontrá-la aqui, se não me engano. A visita que fizemos em setembro, em que estiveram representantes de 17 empresas, houve reuniões com 21 grupos do CERN, e foi uma comitiva muito grande, que aqui está inflacionada, porque estava também a escola de professores portugueses, então juntou-se toda a gente e parecia quase metade do CERN naquele dia. Portanto, obrigado. Boa tarde e Vieira da Luz ao Space. Boa tarde. Nós estamos habituados a trabalhar com a ESA, também existe o retorno geográfico. Durante os concursos há medidas de retorno geográfico, ou só a melhor proposta, melhor preço é que vale? Qual é que é a política? Bom, depende. Não é como na ESA. Portanto, existem algumas medidas de retorno geográfico, mas são, digamos que são soft, não é? Porque os contratos são adjudicados ao preço mais baixo que esteja tecnicamente de acordo com as especificações, salvo no caso dos contratos de serviços. E nesses casos é best value for money. Onde existe alguma medida de retorno geográfico é nos casos em que, quando a proposta mais baixa para fornecimentos é de um país, ou maioritariamente de um país, que está equilibrado em termos de retorno industrial, e a segunda proposta está menos de 20% acima desse valor, mas mais alta, essa empresa que ficou em segundo é convidada a alinhar o preço com a que ficou em primeiro e ganha, nesse caso. Isso é o que existe. Depois, para além disso, há o trabalho do grupo de procurement, que faz um esforço para tentar encontrar empresas, incluindo connosco, com os ILOs, para tentar encontrar empresas em determinados domínios para entrarem em mais processos de procurement. Mas o retorno geográfico, aliás, como se vê pela nossa curva ao longo destes anos, não tem obrigatoriedade de ser, a não ser para os associados a esses países, que nesse caso não podem ultrapassar o volume que contribuem. Mas Portugal, não.